Nós vamos falar hoje sobre o sistema endócrino, tá? O sistema endócrino é a parte do nosso corpo que ele vai estar relacionado às glândulas e à produção endócrina das glândulas, que no caso vai ser os hormônios, tá? Então, os hormônios, eles é, determinam algumas ações no corpo com estimulação ou inibição de alguns processos no nosso organismo, tanto processos metabólicos, né, como processos de desenvolvimento de tecidos, desenvolvimento de estruturas anatômicas. Os hormônios, eles na verdade, eles vão determinar forma, determinar a estrutura do nosso organismo, tá? Então, nós temos a ação dos hormônios desde o nascimento até o óbito, tá? Então, esses hormônios vão estar ligados ao nosso corpo, produzindo ações de determinada ação conforme a sua finalidade, tá? Então, nós temos, por exemplo, alguns hormônios que eles são predominantes nas mulheres. Um deles, por exemplo, é o estrogênio, e hormônios predominantes nos homens, que no caso é a testosterona. Tá? Então, é, até a idade o início da puberdade, quer dizer, até o final da infância, chegar lá aos 10 anos, aproximadamente aos 10, 11 anos de idade, é, meninos e meninas, eles diferenciam apenas na questão das genitais, que são diferentes, né, de meninos e meninas, tá? E é claro, algumas estruturas como próstata, né, e útero nas meninas, que são diferentes, mas em relação ao restante do corpo, ainda não se tem muita diferença estrutural, tá? Aí a partir da puberdade, que é o início da adolescência, começa a se ter ação dos hormônios que vão começar a definir a estrutura corporal feminina e definir a estrutura corporal masculina. E também o crescimento das genitálias, no caso femininas, e da masculina, tá? E as estruturas à frente para vocês. É, no nosso sistema endócrino, nós temos a localização das glândulas, tá? Então, nós temos a hipófise, que ela fica localizada no meio da estrutura craniana, na chamada célula túrcica, que é da estrutura óssea, tá? Então, a hipófise é uma glândula que ela, digamos assim, ela faz o comando hormonal das outras glândulas do corpo, então ela direciona alguns hormônios, um deles é o hormônio do crescimento, por exemplo, que ele é controlado pela hipófise. E aí nós temos depois as glândulas é, tireoides e as paratireoides, tá? Então a tireoide é uma glândula que fica no pescoço. Professor, Oi, pode falar. desculpa eu te interromper. Eu creio eu que o senhor não está gravando a aula. Ah, não, eu tô gravando ela, mas num gravador do computador, que fica melhor. Daí Ah, depois eu coloco lá no. Vou colocar lá é, na página do YouTube da FATES de enfermagem e passo o link para vocês. Acho que é melhor daí, fica melhor a qualidade. maravilha. Tá? Tá? Tá, não fiz a gravação pelo Teams, que parece que a gravação pelo Teams não fica muito boa, né? Aí tô fazendo por um aplicativo aqui que eu coloquei. Obrigado por ter lembrado. Maravilha. Aí nós temos a tireoide, né, que fica bem aqui no pescoço, bem da, à frente da traqueia, tá? Depois nós temos a glândula, o timo, que é uma glândula que ela é mais desenvolvida no início da nossa vida e depois ela fica um pouco mais atrofiada. Nós temos o pâncreas, que é uma glândula que ela tem a função endócrina e a função exócrina. Então o pâncreas ele tem duas funções
Então, dentro da função endócrina do pâncreas, ele produz dois hormônios que são a insulina e o glucagon, tá? Eu vou detalhar um pouquinho para vocês mais para frente. Aí nós temos as suprarrenais, que são os hormônios que são liberados em cima, eles ficam localizados na parte superior dos rins, e tem os hormônios, as glândulas que são relacionadas à estrutura masculina e feminina, no caso os testículos e os ovários nas mulheres. Tá? Então nós temos aqui a localização exata da hipófise, ó, tem uma flechinha apontando ela, e a tireoide aqui para vocês visualizarem onde elas se localizam. Tá? Aqui a localização do timo, tá? Que ele vai estar relacionado à produção de hormônios que vão estar envolvidos o que? Na produção de glóbulos brancos, tá? As células T, que são as células de memória imunológica. Então elas fazem parte do sistema imunológico. Por isso que no bebê ele vai desenvolvido porque ainda está se formando o sistema imunológico da criança, que ele praticamente até os 5 anos ele tem processo de formação. Aí depois dos 5 anos essa glândula fica um pouquinho mais atrofiada. Ela atrofia, mas ainda ela continua produzindo os hormônios que vão fazer a liberação dos glóbulos brancos das células T, que é as células de memória imunológica. Aí nós temos o pâncreas, tá? Aqui é a localização do pâncreas, que a flechinha está mostrando, tá? Que é essa parte laranjadinha que vocês estão vendo. E um pouco mais acima, que tem um círculo azul ao redor, são as suprarrenais, tá? As suprarrenais estão localizados acima, na parte superior dos rins, tá? Então esses hormônios, a insulina e o glucagon, que são produzidos pelo pâncreas, na parte endócrina dele, que representa só 1% da função do pâncreas, tá? Os 99% são da função exócrina dele, que é a produção de suco pancreático. Então aqui em relação aos hormônios que ocorrem no período do início da adolescência, tá? Então nós temos aqui essas imagens que eu coloquei aqui para vocês verificarem, ó, no caso das meninas, que elas até os 10 anos, tá? Tanto meninas como meninos têm um processo de crescimento quase que igual, tá? Porque você ainda não tem ação hormonal sobre o corpo, no caso o hormônio do crescimento, tá? Que ele é produzido na hipófise. Entre os 11 e 12 anos, tá? Você tem aqui já o início da produção de alguns hormônios que vão começar a alterar essa diferença entre menino e menina, tá? Então as meninas começam a ter um crescimento mais acentuado que os meninos, tá? Então geralmente nessa idade as meninas são maiores que os meninos, tá? Porque a ação hormonal das meninas começa um pouquinho mais cedo do hormônio do crescimento, tá? Então 13 e 14 anos você vai ter aqui uma diferença entre os dois sexos, entre o masculino e o feminino, tá? Aí começa a estrutura corporal de meninos e meninas ter uma diferenciação a partir dos 13 anos. Então as meninas começam a desenvolver o que? As características femininas. Então, através do estrogênio e da progesterona, começa o desenvolvimento das glândulas mamárias, tá? Então, a menina passa a começar a desenvolver as mamas, que elas aumentam de tamanho, aumentam de volume, tá? Esse crescimento está ligado diretamente aos hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. É um período que começam o crescimento dos pelos pubianos, tá? E no caso do menino, ele começa a ter já o desenvolvimento, a testosterona, que é o hormônio que vai atuar nos meninos, começa a mudar a estrutura corporal, né? Começa a ter um pouquinho mais de desenvolvimento da musculatura, então por isso que os meninos têm a musculatura mais
mais acentuada que as meninas por causa da ação da testosterona. No mesmo caso, começam a crescer também os pelos pubianos e o desenvolvimento do genital masculino. Tá? Então, quando chega aos 17 anos, 16, 17 anos, o menino, por exemplo, já tem todo o desenvolvimento do genital ocorrido, tá? Então ele já tem o genital do tamanho definitivo de adulto, tá? E as meninas também já têm o desenvolvimento do corpo formado. Então, aos 18 anos, o processo de crescimento e desenvolvimento da estrutura corporal de meninos e meninas, ele já está completo, né? Começa a ter ação dos hormônios. E aí a menina tem lá no período de 10, 11 anos, por exemplo, ocorre a menarca, que é a primeira menstruação, por causa do desenvolvimento da parte reprodutiva feminina. Tá aí, a partir daí ela começa a produzir os óvulos, um por mês, e a partir desse momento qualquer menina pode engravidar se ocorrer o processo de fecundação, tá? Então, o que na verdade é um hormônio, tá? A conceituação dele é o que? Ele é uma molécula mediadora, tá? Então, essa molécula mediadora, ela vai regular e estimular a atividade celular, tá? Então, esse estímulo ou inibição da atividade celular, ele vai ter uma ação, tá? Essa ação do hormônio, ela vai depender da finalidade de cada hormônio. Se for um hormônio, por exemplo, a testosterona, ele vai atuar diretamente no desenvolvimento da musculatura, na estrutura de força, tá? De características que a testosterona age no amadurecimento eh, dos espermatozoides, que são os gametas masculinos, tá? E no caso das meninas, o hormônio que vai atuar no desenvolvimento das glândulas dos ovários. Então, dependendo do hormônio, qual a finalidade dele. Os hormônios, eles sempre vão se ligar a receptores específicos, na chamada célula-alvo. Então, cada hormônio com a sua ação no seu local de atuação. Então, por exemplo, a insulina, que é produzida pelo pâncreas, qual que é a célula-alvo dele? A célula-alvo dela é a glicose, tá? Então, mesmo jeito o glucagon, que vai converter glicose em glicogênio, e depois a insulina vai atuar na célula-alvo da glicose, transformando ela em energia para o corpo utilizar. Então essas são as chamadas células-alvo de cada hormônio, tá? Então aqui, ó, nós temos um exemplo, uma célula endócrina, tá? Que é uma célula produtora de hormônios, tá? Então nós temos aqui a corrente sanguínea, ó. Então esse hormônio, ele é liberado por essa célula produtora de hormônios. Vou colocar um outro exemplo aqui, a tireoide produz o hormônio o T3, T4, né? São produzidos pela tireoide. Aí esse hormônio ele é liberado na corrente sanguínea, tá? Então ele vai chegar a toda parte do corpo. E aí eles vão atuar nos receptores específicos, tá? Que são as células-alvo que vão estar distantes do local de produção. Então, por exemplo, os hormônios da tireoide estão relacionados ao metabolismo, tá? A aceleração ou diminuição do metabolismo celular. Então, as células vão absorver esse hormônio através de receptores específicos, e aí nessas células-alvo vai ocorrer a ação esperada para aquele hormônio. Então aqui é um outro exemplo, ó. Nós temos uma célula, os hormônios também, esses locais, eles se dividem em dois tipos, tá? Os chamados de parácrinos e o autócrinos, tá?
Então, mas da mesma maneira, só a característica dos hormônios e os locais da atuação dele. Então, aqui nós temos o exemplo de uma célula parácrina, que vai liberar o hormônio, chamado de hormônio parácrino, e ele vai ser absorvido pela célula-alvo vizinha, né, que se chama chamada também de receptor parácrino, né, específico para a ação dele. Tá? Então nós temos aqui embaixo a célula autócrina, que é a que produz o hormônio, e o receptor específico. Tá? Então é sempre uma que vocês têm que entender que é sempre uma ação de produção e o receptor, onde o hormônio é produzido, ele é liberado no sangue e onde ele é absorvido e onde ele vai executar a função dele dentro do corpo. Os hormônios têm ainda uma outra grande divisão entre as classes de lipossolúveis e hidrossolúveis. Então, lipo é gordura. Então, hormônios que são relacionados ao colesterol, por exemplo, as células gordurosas, os lipídios. Tá? E os hidrossolúveis são relacionados à água. Hidro é água, solúveis em água. Tá? Então, essa é uma característica dos hormônios. Então, por exemplo, nós temos os hormônios esteroides, tá? Que eles são derivados do que? Do colesterol. O colesterol é um lipídio, é uma gordura, tá? Faz parte da classe dos lipídios. Então, ele tem uma característica de absorção, uma característica de ação, tá? Nesse caso, ele tem uma finalidade específica. Então, por exemplo, o hormônio T3 e T4, tá? Que é o tireoidiano 3 e tireoidiano 4, que são os produzidos pela tireoide, tá? Nesse caso, esse hormônio ele precisa de uma conexão aqui, ó, do iodo, tá? Que é um componente aqui e um aminoácido chamado de tiroxina, tá? Então esses dois eles vão agir nesse hormônio, tá? Que ele são moléculas lipossolúveis para que ocorra a função do hormônio. Então, muitas vezes as pessoas têm um comprometimento hormonal, uma deficiência de um hormônio, mas às vezes essa deficiência não está especificamente com o hormônio. Às vezes está nos outros componentes do corpo que precisam para o metabolismo dele. Então, por exemplo, se um déficit de iodo, por exemplo, no corpo, tá? Ele leva ao bócio, né? E aí você compromete a função metabólica dos hormônios da tireoide. Tá? Então, às vezes falta iodo, ou às vezes pode faltar um aminoácido, no caso aqui a tiroxina, e aí ela compromete a função, o metabolismo desses dois hormônios aqui no exemplo. Então, por exemplo, outro exemplo aqui, nós temos o gás óxido nítrico, tá? Que ele é tanto um hormônio quanto um neurotransmissor. E ele é sintetizado por uma enzima que é chamada de oxonitrico sintase, tá? Então, se você tiver falta dessa enzima, você não consegue fazer a síntese do óxido nítrico, tá? Então, aí ele não consegue fazer nem tanto a função dele hormonal, nem como a função de neurotransmissor. O áudio está tranquilo para todo mundo? Oi, só me respondam, por favor. Tá tranquilo, professor. O senhor tá gravando a aula? Tá, tô gravando sim. Tá, ok. Obrigada. Obrigado. Então vamos lá, dá continuidade então. Então, da classe dos lipossolúveis, tá? Então aqui nós temos o modelo da cadeia, o modelo bioquímico, tá? Dos hormônios, que são os hormônios esteroides, que são os relacionados à gordura, tá? Os lipossolúveis. Então, quais são esses hormônios? Então, nós temos a aldosterona, o cortisol e o andrógenos, tá? A calcitriol, a testosterona, que é o hormônio masculino,
E aí nós temos os dois hormônios femininos aqui, o estrogênio e a progesterona. Então esses hormônios estão relacionados aos lipídios, às gorduras, tá? Então onde é produzida a testosterona? Nos testículos, tá? Porque ele é um hormônio predominantemente masculino. O estrogênio e a progesterona são produzidos nos ovários. O calcitriol é produzido nos rins, tá? E a aldosterona, o cortisol e androgênios são produzidos no córtex da glândula suprarrenal, que é a glândula que fica na parte superior dos rins, tá? Aí nós temos aqui, ó, a tiroxina, que é produzido na glândula tireoide, ó, que é o hormônio T3, tá? Então ele é chamado de T3 por quê? Porque tri, 3 vezes, tá? A iodotironina. E o T4, que é a tiroxina. Então esse é o nome certo do hormônio chamado de T4. E eles são produzidos na tireoide. Então esses dois hormônios estão relacionados ao metabolismo, acelerar ou diminuir o metabolismo do corpo. Então se você tem diminuição do metabolismo, então você não consegue sintetizar algumas gorduras, a pessoa começa a ganhar peso. Se você tem esses hormônios em excesso, você tem um hipertiroidismo. E aí você começa a emagrecer, tá? Porque o metabolismo das células fica acelerado. O óxido nítrico, tá? Ele está presente nas células endoteliais, que são as células que revestem os vasos sanguíneos, a parte de dentro dos vasos sanguíneos. E agora, quais são os hormônios hidrossolúveis? Aqueles que estão relacionados à água, tá? Então nós temos aqui um exemplo ó, do norepinefrina, tá? Então nós temos a epinefrina, a norepinefrina, que são as catelolaminas, tá? Os nomes meio fortes, né? A epinefrina, por exemplo, ela atua diretamente no coração, no músculo cardíaco, na estimulação do batimento cardíaco, então ela tem algumas funções. Nós temos a melatonina, a histamina, tá, que está relacionada aos processos inflamatórios no organismo, e a serotonina, tá, que ela está relacionada com as plaquetas do sangue. Então, por exemplo, a epinefrina e a norepinefrina são produzidas nas suprarrenais, tá? A melatonina é na glândula pineal. A histamina ela está nos nos tecidos conjuntivos, tá? Os mastócitos são células de defesa, tá? Ela está relacionada ao sistema imunológico, ao sistema de mediação de uma inflamação, por exemplo, tá? Então você produz histamina daí, libera mais histamina. Tá, então nós temos aqui outros exemplos de hormônios, tá? A ocitocina, tá? O hormônio antidiurético também, produzido na neurohipófise. Então, por exemplo, o hormônio antidiurético está relacionado à diurese. O hormônio do crescimento humano está na hipófise, tá? Tem o hormônio do crescimento, então ele é produzido, liberado no corpo enquanto é o processo de crescimento do corpo. E aí depois dos 18, 21 anos, ele tem uma atuação ainda no crescimento das células, mas mais limitado na questão do crescimento físico, tá? E aí nós temos os hormônios da tireoide, os adeno-hormônios, os hormônios que são produzidos no pâncreas, tá? Então, os melanócitos estimulantes, tá? Que também vai estar relacionado à questão da tireoide, à questão do metabolismo. A insulina e o glucagon, que são produzidos no pâncreas, tá? E ainda nós temos ainda a somatostatina, que é produzida no estômago, o polipeptídeo pancreático, produzido pelo pâncreas, tá? E aí temos o paratormônio, calcitomina, que é produzida nos rins.
a gastrina, que é produzida no estômago, tá? E aí os hormônios ele acabam locais de atuação, né? Onde ele é liberado, né? E qual hormônio que ele ocorre. Cada um deles tem uma forma química, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe. Aí nós temos uma situação chamada de interação hormonal, tá? Que é quando você tem alguns efeitos no organismo. Um deles é o chamado efeito permissivo, tá? Então, por exemplo, a epinefrina. Se você tiver somente a epinefrina, fracamente a lipólise, que é a degradação de triglicerídeos, tá? Então, você começa aqui a degradação, é a produção de energia a partir dos triglicerídeos, tá? Então, que é chamado de lipólise. Mas, quando você tem um outro hormônio, né? Concentrações baixas, por exemplo, da T3 e T4, a mesma quantidade de epinefrina estimula a lipólise de maneira muito mais intensa. Então, o T3 e o T4, quando você tem ele em quantidades menores, a epinefrina consegue ter a ação da lipólise mais ativa, tá? Então, esse é chamado de efeito permissivo, quando um hormônio interfere na ação do outro, tá? Então, essa é uma característica, tá, dos hormônios do organismo e muitas vezes, por isso que muitas vezes quando você tem o déficit de um hormônio no organismo, ele vai interferir no metabolismo do corpo e produzir até algumas doenças, algumas patologias, tá, ou sintomatologias relacionadas à falta de um hormônio que ele vai acabar tendo esse efeito permissivo e outro hormônio acaba tendo uma ação diferenciada. E aí nós temos quando dois hormônios eles agem, né, de maneira sinérgica, chamado de efeito sinérgico, tá? Que é um efeito agora somativo, tá? Então, por exemplo, nós temos os hormônios que são produzidos nas células dos ovários, né? Os chamados de ovócitos. Então, lá nos ovários é produzido o hormônio chamado de folículo estimulante, tá? O FSH, da adenohipófise e o estrogênio do ovário. Então, eles se juntam, tá? E acabam tendo um efeito sinérgico, tá? Então, você precisa desses dois hormônios atuando para poder você ter um efeito mais acentuado nas células. E aí, quando você tem hormônios que agem em efeitos contrários, nós temos o chamado efeito antagônico, tá? Contrários, tá? Então, eles fazem oposição um hormônio ao outro. Então, por exemplo, a insulina. A insulina promove a síntese de glicogênio pelas células hepáticas, os hepatócitos, e o glucagon que vai estimular a degradação do glicogênio no fígado. Então são efeitos contrários. Um converte a glicose em glicogênio e o outro vai fazer o glicogênio ser convertido em glicose. Então são os efeitos chamados de antagônicos, efeitos diferentes, contrários. Então aqui nessa imagem nós temos aonde é produzido o glucagon e a insulina, que é no pâncreas, tá? Então quando você tem uma situação chamada de hipoglicemia, que é pouca glicose no corpo, o glucagon ele faz o que? Ele vai pegar lá nas células do fígado o glicogênio que está armazenado, tá? Então ele vai pegar esse glicogênio e vai converter ele em glicose e jogar essa glicose no sangue, tá? Aí você tem aqui também
para ajudar isso, né? O ácido lático e alguns aminoácidos. Então essa glicose é liberada no sangue, porque o corpo está precisando de açúcar, né? Está precisando de glicose. E aí você vai aumentar essa glicose, tá? E aí se você tiver aumento de mais de glicose no sangue, aí você tem uma hiperglicemia, tá? E daí o glucagon age fazendo o quê? Pegando esse açúcar e convertendo ele novamente em glicose e armazenando nas células hepáticas. A insulina, ela faz o quê? Ela faz o contrário, tá? Ela vai pegar aquela glicose que vai estar no sangue e vai converter ela em energia, tá? Então ela vai fazer a conversão dela em energia. Então, se você tem uma hipoglicemia, por exemplo, você vai diminuir no corpo a liberação de insulina, certo? Então, assim, a ação do glucagon e da insulina, eles agem um armazenando glicogênio, convertendo glicose em glicogênio, e o outro pegando essa glicose que está no sangue e convertendo ela em energia, tá? Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, o que que acontece? Ela tem pouca ou nenhuma produção de insulina. Então, quando o corpo precisa de açúcar, precisa de glicose, o glucagon libera, converte o glicogênio em glicose e joga no sangue. Aí, essa glicose que foi jogada no sangue, ela precisa se transformar em energia. Aí a insulina vai lá e transforma essa glicose em energia, em ATP, trifosfato de adenosina, que é a moeda energética das células. Se a pessoa não tem a produção de insulina, o glucagon começa a liberar muito, converter muito glicogênio em glicose e você tem aumento de glicose no sangue. Só que essa glicose não é convertida em energia porque você não tem insulina. E aí você tem o aumento da insulina. Aí você tem a hiperglicemia, que é a característica, o que acontece no diabetes mellitus. Aqui os hormônios ovarianos, que são os hormônios produzidos nos ovários, tá? Nas células femininas. Então nós temos o estrogênio e a progesterona, tá? Que é produzido no ovário aqui. Aqui o ovário, aqui as tubas uterinas, tá? Então esses hormônios vão atuar o quê? No ciclo reprodutivo feminino, tá? Então no momento que ocorre a gravidez, nas glândulas mamárias, né? Na preparação para a lactação, tá? Então no desenvolvimento, na manutenção de características sexuais e secundárias das mulheres femininas, tá? Nós temos ainda a produção da relaxina. A relaxina é um hormônio que é liberado durante o momento do parto, tá? Então, quando chega ao momento do parto lá, esse hormônio ele faz o quê? Ele atua na síntese púbica, tá? Que é a cartilagem que separa as duas partes do osso íleo da bacia ilíaca, relaxando essa cartilagem para quê? Para que aumente o espaço, a dilatação do colo do útero e a dilatação do colo do útero durante o momento do parto, tá? Para facilitar a passagem do feto. Nós temos o hormônio inibina, né? Que ele vai inibir o FSH, né, que está relacionado à preparação do útero para o momento da fecundação. Tá? Então, daí, agora no homem nós temos os hormônios testiculares. Então, a testosterona, que é produzida no testículo, então ele vai fazer o que? Ele vai estimular a migração dos testículos para o escroto antes do nascimento, né? Que o testículo, na verdade, ele fica interno e ele desce um pouquinho antes do nascimento. Às vezes acontece dele não descer, tá? E aí tem que cirurgicamente você puxar ele, tá? Então,
Então existe essa migração dos testículos, ela é estimulada pelo hormônio também. E aí ele vai fazer o que? A produção dos espermatozoides, que são as células masculinas, tá? E depois esses espermatozoides produzidos nos testículos, eles vão para o epidídimo, que fica logo em cima, onde ocorre a maturação. E a testosterona que vai ser responsável pelas características sexuais masculinas, tá? O desenvolvimento da genital masculina, né? Do pênis, do testículo, do sacro escrotal, tá? O desenvolvimento da musculatura e o desenvolvimento de pelos, né? Barba, tá? Que são as características masculinas. E a inibina faz a mesma ação que faz no caso das mulheres, tá? Ele vai estar relacionado à secreção de FSH. Do sistema digestório, que nós temos a gastrina, tá? A gastrina vai estimular a produção do suco gástrico no estômago. Então, quando o alimento chega no estômago e ocorre o peristaltismo, a gastrina ela vai fazer o quê? Ela vai promover a secreção do suco gástrico. Então, você precisa da gastrina para ter a produção de suco gástrico. Aí nós temos o hormônio que ele é chamado de peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, tá? Esse hormônio aqui, que é o GIP, ele vai estimular a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas, tá? Ele faz ação no pâncreas para produção da insulina, para liberação da insulina pelas células pancreáticas. E aí nós temos a secretina, também que vai estar relacionado à secreção dos sucos pancreáticos e da bile, que são dois produtos extremamente alcalinos, tá? Que é usado na digestão das gorduras, tá? Que esses aqui vão ser liberados depois no duodeno para digestão, para quebra das gorduras. Aí nós temos a colicistocinina, tá? Que ela está relacionada à liberação também do suco pancreático e da bilis, tá? E é essa daqui que ela promove nas pessoas a sensação de saciedade, que você não precisa mais comer, tá? Então, quando você percebe que você não precisa mais, já está satisfeito com a alimentação, já é suficiente, esse hormônio aqui ele é liberado e dessa sensação. Aí existem medicamentos que usam esse hormônio para tentar inibir esse excesso de alimentação que as pessoas consomem. Existem alguns hormônios, tá, que eles vão estar relacionados à questão do corpo lúteo, tá, no ovário, tá? Então um deles é o HCG. Aí o estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos, tá? Que vão estar relacionados a preparar as glândulas mamárias para secretar o leite, tá? Eles vão estimular essa produção das glândulas mamárias para que elas aumentem, né? E para que depois elas estejam próprias para a ação depois do hormônio que vai estimular a produção de leite, tá? De leite humano. E aí nós temos ainda o HCS, tá? Que vai estimular também, vai estar relacionado à mesma função da lactação. Nos rins nós temos o hormônio chamado de renina, tá? O renina, é o hormônio que vai controlar a vasoconstrição, tá? E então a vasoconstrição dos vasos sanguíneos. Então, com isso ele consegue fazer um controle da pressão arterial. No caso, ele vai elevar a pressão arterial. Então, é o chamado sistema renina-angiotensina, tá? Então, quando você tem só a renina, você tem vasoconstrição, a pressão arterial aumenta, tá? Quando você converte a renina em angiotensina,
aí você tem vasodilatação, a pressão arterial diminui, tá? Então esse é um efeito que ocorre para controle da pressão arterial. A nossa pressão arterial ela é controlada pelos rins, tá? Então essa produção do sistema renina-angiotensina que faz o controle da pressão arterial no corpo. A eritropoetina, esse hormônio está relacionado à produção de células de defesa chamadas de eritrócitos, tá? Então ela vai estar relacionada a essa produção. O calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, tá? Então a vitamina D vai auxiliar o que? Na absorção de fósforo e cálcio na nossa alimentação. Aí nós temos aí no coração a ação do hormônio PNH, tá? Que é o chamado peptídeo natriurético atrial, que é um outro hormônio que atua também na diminuição da pressão arterial. E no tecido adiposo, que é o tecido gorduroso nosso, nós temos a leptina, tá? E esse leptina também aumenta a atividade do FSH e do LH, tá? Que são hormônios que estão relacionados principalmente à maturação dos óvulos das mulheres. Então, alguns locais aqui de atuação dos hormônios, tá? E a função deles para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, os chamados androgênios, tá? Eles estão relacionados ao crescimento dos pelos pubianos e ciliares e ativação das glândulas sebáceas na pele, tá? No tegumento que é a pele, da derme e epiderme. E nós temos um hormônio aqui que é o hormônio melanócito estimulante, tá? Esse hormônio é que faz o escurecimento da pele, tá? Então, a ação diretamente nos melanócitos, nas células que dão cor à pele. Então, são que fazem a proteção da pele e a pele fica com uma cor mais escura. Então, as pessoas de cor negra têm mais melanócitos, as pessoas de cor branca têm menos melanócitos. Em relação ao sistema linfático e imune, tá? Aí nós temos o cortisol, que ele está relacionado à inflamação e às respostas imunes. E nós temos também a maturação das células de defesa, tá? Então essa é a ação hormonal para que ocorra a célula, por exemplo, nas células T que são produzidas no timo, que são as células de memória imunológica. Em relação ao sistema esquelético, tá? Aí tem os hormônios de crescimento, tá? Que é o GH, e que vão estar relacionados a esse crescimento ósseo, tá? Durante o processo de crescimento no período do desenvolvimento humano. E aí nós temos a ação dos estrogênios, tá? Que vão estar relacionados à questão da puberdade também na mulher, tá? Os paratormônios são produzidos pelas paratireoides, que eles vão estar relacionados principalmente à síntese de cálcio e alguns minerais da estrutura óssea do corpo, tá? Então é bom saber que essa ação da tireoide ela afeta também a produção de cálcio e a estrutura óssea, tá? No sistema respiratório nós temos a ação da epinefrina e da norepinefrina, que elas vão fazer o quê? Vasodilatação e vasoconstrição das vias respiratórias, tá? E a eritropoetina que está sempre relacionada ao sistema de defesa. Tá? E nós temos ainda a ação da epinefrina no fluxo sanguíneo, tá? Aí nós temos os níveis de cálcio também para a contração muscular, que tem a ação do hormônio, o glucagon e a insulina, que vão estar relacionados ao metabolismo nas fibras musculares. Então eles têm uma ação também nas fibras musculares. No sistema nervoso, tá? Nós temos os hormônios da tireoide, a insulina e o hormônio do crescimento. Então vão estar relacionados também ao desenvolvimento do sistema nervoso, principalmente o hormônio do crescimento, tá?
E o cálcio, que ele está sempre relacionado na bomba de sódio, de cálcio e potássio, tá? Então, que isso está relacionado aos impulsos nervosos. No sistema circulatório, a ação dos hormônios antidiuréticos, né? Epinefrina também, e a norepinefrina, que vai estar relacionado ao controle da pressão arterial e ao controle da vasodilatação e da vasoconstrição sanguínea. Aí nós temos ainda a ação do natridiurético, que ele vai estar relacionado ao quê? A perda de água e íons na urina, tá? Então vai fazer esse controle da diurese. Na relação do sistema genital, né, nós temos os hormônios o FSH e o LH, que estão relacionados diretamente ao desenvolvimento feminino, tá? E também ao desenvolvimento dos testículos nos meninos. E os estrogênios e testosteronas contribuem também para o desenvolvimento dos ovócitos, que são as células ovo, né, que são produzidas, que são os óvulos que as mulheres produzem, que são células germinativas. E aí nós temos a prolactina, que ela é depois da ação quando você tem as glândulas mamárias estimuladas no período da gestação, né, pela ação do estrogênio e progesterona. Depois a prolactina ela vai agir no momento da produção do leite, tá? Da lactação. Então ela aumenta logo após o parto para a produção de leite, tá? Do leite humano pelas glândulas mamárias. E a ocitocina, logo depois do momento do parto, ela promove a contração do útero, tá? Então ela age ali fazendo a contração do útero e também ela vai estimular que quando você tem o aumento da ocitocina, automaticamente você estimula a prolactina, tá? E aí no sistema digestório, a gastrina, né, que vai atuar na produção do suco gástrico, o calcitriol, né, que é a absorção do cálcio, e a leptina, que vai suprimir o apetite, tá? Bom, pessoal, do sistema endócrino era isso que eu tinha que passar para vocês. É um pouco complexo, tá? Tem bastante um conteúdo bem um pouco mais extenso, mas que vocês têm que conhecer esses